Muito bem. Vamos voltar aqui. Caímos. Não sei o que aconteceu. Se o Instagram derrubou. Sei que caiu aqui a conexão. Esperar o pessoal retornar. Não sei se é um problema do Instagram. A minha conexão aqui, pelo menos, está cheia ali, ó, a torrezinha, né? Então, vamos aguardar o pessoal retornar. Aí, Bruna voltou, Li voltou, Ana Miriam acho que não tava, mas seja bem-vinda. Gil, seja bem-vinda, Laiane. Pessoal, tava aqui na live, caiu, né? Vamos aguardar um pouquinho o pessoal retornar. Enquanto isso, se puder clicar no aviãozinho aí, ó. Chama os amigos para participar. Dá um like aí também para ajudar a impulsionar essa live. Pedrão voltando. Então, como o Pedrão estava comentando, né? Se eu ia falar de funcional. É claro, né? Para variar, né, Pedro? Então a gente segue o jogo. A gente estava falando se treinamento funcional funciona. Eu coloquei, né, um tópico aí que o pessoal tem levantado bastante, que é o treinamento funcional seria um termo talvez incorreto. Muitos estão colocando isso. Por quê? Porque o meu programa de tratamento deveria ser sempre funcional, independente da técnica, da ferramenta, daquilo que eu estou utilizando. O meu programa de treinamento para o meu aluno, no caso dos personagens, né, também teria que ser sempre voltado para funcionalidade. Mas nem sempre é assim, né, pessoal? Por isso que eu falei que eu concordo em partes com isso, mas eu acho que o termo, muitas vezes, ele é colocado e depois tem várias outras questões que surgem. Quer ver um outro exemplo? Liberação miofacial. Também, o pessoal critica aí um monte na internet, falando que liberação, que autoliberação, não libera. Porque a palavra liberação, você tem que liberar alguma coisa. E fazendo autoliberação, você não vai conseguir, muitas vezes, liberar os tecidos, ou reduzir aderências, ou quebrar as aderências. Então o termo autoliberação não estaria correto pela palavra. Os artigos deixaram de usar, né, esse termo self-myofascial release e começaram a colocar auto-message, outros termos, pararam de usar self-myofascial release, seria a autoliberação miofacial, e começaram a colocar auto-message ou auto-massagem, ou por aí vai. Porque você não vai conseguir liberar com a autoliberação. A gente acredita que existe sim uma forma, mas não sabemos ao certo. E o treinamento funcional é a mesma coisa. Porque muitas pessoas fizeram ou fazem dos seus programas de reabilitação e de treinamento ser funcional a vida inteira. Faz 50 anos que o cara trabalha assim, né, entende? Então não precisa agora surgir um termo, agora já faz um tempo, né, uns 10 anos para cá, que tem sido mais famoso aí o treinamento funcional, surgiu esse termo, então significa que o que eu fazia antes não era funcional. Não é isso, né? Da mesma forma que a autoliberação, ela tem vários benefícios, mas talvez o termo liberação não estaria muito correto, né? A palavra liberação. Mas não importa. O que importa é que ali existe uma metodologia e tem vários benefícios. Então o treinamento funcional hoje está relacionado com não exatamente uma metodologia, mas com algumas questões, algumas, como é que eu posso chamar? Algumas tópicos, questões a ser seguidas, né? Então a gente pensa na mobilidade, na estabilidade, a gente pensa no indivíduo como um todo, nós pensamos no desenvolvimento das capacidades físicas. Mas, por um outro lado, é difícil dizer se ele funciona ou se não funciona, porque cada pessoa está aplicando uma forma, né? Então o que realmente funciona, seja a musculação, seja o treinamento funcional, seja, sei lá, o RPG, o Pilates, ou né, a técnica que você for utilizar, o método que você for utilizar, o que realmente vai funcionar é a tua forma de prescrever, é o teu raciocínio clínico, né? Então agora o que eu vou falar do treinamento funcional, que eu defendo essa metodologia, é que ela baseia-se
nessas questões de tentar diminuir ou corrigir as disfunções e depois aplicar isso para o que é mais específico ou mais funcional para o seu cliente, sendo ele aluno ou sendo ele paciente. Vamos pensar no caso do... Fala, Hélio! Seja bem-vindo! Eudrades, Biasotto, Ariel, também já foi meu aluno. Aninha, seja bem-vinda. Nicole, seja bem-vinda. Bastante gente chegou aí depois. Nossa live caiu e agora retornamos. Então, pessoal, se puderem convidar aí os seus colegas para participar, dá um like aí para ajudar a engajar essa live também. Então, estamos falando sobre o treinamento funcional, se funciona, se não funciona, né? Enfim. Então, a visão, né, do treinamento funcional aplicada agora para um personal trainer, o que seria? A gente vai analisar, avaliar esse aluno, eu vou tentar corrigir as disfunções para que ele possa praticar os exercícios. Vamos pensar na musculação. Praticar os exercícios sem prejudicar, é difícil a gente falar sem prejudicar, mas tentando não prejudicar. É claro que ninguém quer prejudicar, mas às vezes você tem alguma disfunção e você insiste em fazer determinado exercício, você pode trazer algum problema para essa pessoa, né? Pensando agora para um atleta, não vamos pensar lá na musculação, vamos pensar para um atleta. Então o atleta, ele tem que ser o mais específico, você vai criar um treinamento mais específico, mas você faz uma base para depois chegar no específico. Né? A gente está vendo agora 4 Olimpíadas, então tem um ciclo de 4 anos para chegar na Olimpíadas. Então você vai do básico para o específico, né? E aí nessa fase básica, você vai tentar corrigir as disfunções ou adaptar, né, esse indivíduo para que ele não venha a desenvolver lesões ou que você diminua o risco de desenvolver lesões, né? Porque para lá na frente você conseguir aproveitar ao máximo, porque não adianta você lá jogar carga para ele na fase específica para ele ter o máximo de evolução na sua performance, só que chega perto das Olimpíadas ou em algum momento aí tem uma lesão que daí essa carga tem que ser reduzida ou até cessar o treinamento e ele não chega com a sua máxima performance. No caso da reabilitação do fisioterapeuta, também não adianta você focar em um tratamento que eu não considero um tratamento, que é dor e inflamação, né? Analgesia e inflamação. Porque você não está agindo na causa, você está agindo na consequência. Ah, mas muitos já pensavam dessa forma antes, atuar na consequência, atuar na causa e não na consequência. Sim, mas agora essa metodologia, essa forma de pensar, sei lá, né, tá crescendo. Então a ideia é essa, você não tratar só a dor, só a inflamação, só o local, você tentar investigar o que está causando aquela lesão e agir na causa, né? Deixa eu só ver o que o Joelso comentou aqui. Na verdade, o treinamento funcional é treinar com o objetivo, treinar o exercício para chegar nesse objetivo. A maneira. Meio confuso, mas o que ele quis dizer é treinar o indivíduo, né? Treinar com o objetivo e tornar o exercício para chegar nesse objetivo. Sim, é você ter um objetivo e você... mas na verdade acho que todo mundo cria um programa com um objetivo, né, final. Quem não faz isso está fazendo um programa assim de olhos fechados, né? Deixa a vida me levar, né? Um dia inventa uma coisa, outro dia inventa outra. Hoje vamos treinar, sei lá, pega aquele peso lá e faz assim. Amanhã, sabe, o cara que não planeja, daí ele tá sem objetivo mesmo. Aí é um grande problema, né? Um grande problema. Mas o funcional, ele busca você minimizar as disfunções também, né? E trazer para a realidade do indivíduo. Então melhorar o que está ruim, perfeito. E melhorar as capacidades físicas para o dia a dia, perfeito. Seja melhor e melhorar a performance, seja no trabalho, no esporte, perfeito. É isso aí, né? Então... Hoje, fala em treinamento funcional, você busca diminuir ou reduzir ou resolver, né, essas disfunções. Por isso que a gente fala muito de mobilidade, estabilidade. E aí eu vou mais a fundo, né, no treinamento clínico funcional. A gente começa a falar de outras coisas, muito de coordenação, controle motor, centramento articular, as funções musculares, né, que eu vejo que muita gente ainda tem dificuldade de entender as funções, que é diferente de ação. A ação muscular, ela
origem, inserção, ação, vai em bíceps. Contraiu, vai fazer a flexão de cotovelo. Beleza, mas tem movimentos que o bíceps é agonista, isso é função. Tem movimentos que o bíceps é antagonista. Tem movimentos que ele é sinergista. Tem movimentos que ele é estabilizador. Tem movimentos que ele é neutralizador. Então eu preciso saber das funções e como ele está exercendo essa função dentro do movimento. Para saber, para conseguir, né, realizar um movimento mais qualificado e reduzir as disfunções. Né? Então, é isso, né, que a gente pensa. E aí, como o Gelson comentou ali, as capacidades físicas. Então eu vou tentar ser o mais específico para o meu cliente, né, sendo paciente ou aluno. Não é que não se pensava nisso antes de vir o treinamento funcional. É que hoje o treinamento funcional pegou tudo isso e colocou num pacotão que deixa claro para o prescritor. Né? Então, assim, capacidades físicas que são mais que a gente tem, né, para desenvolver aí. Existem várias, mas vamos lá. Flexibilidade, potência, força, agilidade, velocidade. Então, eu via que antes o pessoal não pensava muito dessa maneira. Agora você pode avaliar o seu paciente, o seu aluno e ver o que é mais importante para ele e focar nessas capacidades que são mais importantes. E a gente tem que saber que umas são necessárias para eu desenvolver outras. Por exemplo, potência, força vezes velocidade. E eu preciso de um lastro coordenativo para praticar exercícios específicos para desenvolver a potência. Então eu não posso começar já querendo como prioridade desenvolver potência. Então antes eu vou buscar força, vou buscar a qualidade do movimento, para depois eu chegar na potência. Né? Então a gente tem que tomar cuidado. Por exemplo, vamos traduzir isso para a prática. Então eu tenho um indivíduo que começou a praticar hoje. Faz 7 anos que ele não faz nada, nenhum esporte, nada. Então como é que está a coordenação dele? Eu não sei. Como está a questão de motora dele, né? Qualidade de movimento? Eu não sei. Então eu preciso avaliar. Então não vai entrar lá no meu estúdio hoje e começar a saltar no caixote. Né? Ou eu posso até fazer isso, começo fazendo um exercício. Beleza, saiu bem. Faço outro, saiu bem. O próximo eu vou colocar o caixote, porque eu já sei que ele se saiu bem naqueles exercícios, eu vou colocar no caixote para ver o que vai acontecer. Aí, se saiu bem, beleza. Estou avaliando, apesar de o cliente não saber, né, que eu estou avaliando, mas eu estou etapas, né, estou vendo a qualidade do movimento. Então a gente tem que cuidar muito com isso. Né? Existem capacidades físicas necessárias para depois eu desenvolver outra. Falando da reabilitação, né? Eu acho que os fisioterapeutas às vezes têm mais dificuldade um pouco de enxergar as capacidades físicas dentro de um programa de reabilitação. Um atleta que tem uma entorse de tornozelo, né? Ele necessita de agilidade? Sim. E é importante para você desenvolver agilidade num programa de tratamento? É fundamental. Mesmo porque a agilidade não está relacionada só com a performance dele. A agilidade envolve aceleração e desaceleração e mudança de direção. Então exige muito esse controle motor. E você aprimorar isso, esse freio e essa mudança de direção, você aprimorar isso, você está fazendo com que diminua a recidiva ou que ele tenha novas lesões em outras articulações. Então, se ele já teve uma lesão que você viu que não foi traumática, vale a pena trabalhar. Se foi traumática, também vale, porque ele ficou um tempo parado, perdeu força, perdeu agilidade, então você tem que fazer isso. Então, se o treinamento funcional realmente funciona, é indiscutível, é lógico que funciona. Mas se você quiser fazer um programa onde você não utiliza esse termo treinamento funcional, também está correto, né? Não é uma coisa que muitos... Como é que eu posso dizer? Isso sempre foi utilizado, né? Mas não de uma forma tão estruturada, tão metodológica. Né? Agora, o que está acontecendo é que muita coisa se chama de treinamento funcional, mas talvez não seja, né? Até para os meus pacientes é indispensável funcional. Perfeito. Porque a Bruna trabalha com pós-Covid, né? Respiratória, enfim. Mas, pessoal, qualquer condição, né? Vamos falar do paciente do pneumopata, do cardiopata,
sei lá, de uma artrite reumatoide, qualquer condição. Se você vai diminuir o teu movimento, você vai perder capacidade cardiorrespiratória, você vai perder capacidade musculoesquelética, e aí você vai perder funcionalidade. Daqui a pouco você não começa a não conseguir mais fazer as atividades do dia a dia. Aí no caso dos idosos começa a depender para realizar outras atividades. Então o que é funcional? Você vai analisar esse teu cliente e ver o que você pode fazer para melhorar aquilo que é mais importante para ele. Por exemplo, eu tinha um paciente que ele falava, ele chegou aos 100 anos, né? E ele falava assim, eu só quero não quero depender de ninguém, não quero incomodar ninguém da minha família. Então eu falo, cara, fui observar o que ele fazia no dia a dia, o que era a rotina dele diária, para tentar criar exercícios que fossem o mais específico, que eu melhorasse da melhor forma as atividades dele lá da vida diária. Porque isso era muito importante para ele, isso trazia uma felicidade, isso é mais específico para ele, isso era funcional para ele. E então eu vi, né, se ele conseguisse melhorar o levantar e sentar, tomar banho sozinho e por aí vai. Né? Então aquele paciente que é cardiopata, ele vai ter uma diminuição da sua tolerância ao exercício, ele vai ter uma diminuição da sua atividade física, né? E com isso vai perder capacidade cardiorrespiratória, força, consequentemente potência. Se perde potência e equilíbrio, tem um risco maior para quedas e por aí vai. Então isso é importante para todo mundo. Mas, retomando ali o que eu estava falando agora, antes de responder aqui, né? O que a gente fala que acaba confundindo um pouco as coisas, deturpando um pouquinho as coisas, é quando a gente vê assim um treinamento funcional sendo uma aula de circuito, por exemplo. Então o que eles querem colocar aí? Que você vai buscar exercício, porque uma aula de circuito, sei lá, 10, 15, 20 pessoas fazendo os mesmos exercícios. Então o que você tem que pensar como prescritor? Você tem que pensar em exercícios que são necessários para todo mundo. Todo mundo tem que empurrar, todo mundo tem que puxar na horizontal. Todo mundo vai empurrar e puxar no dia a dia. Você vai fazer vários movimentos assim. Todo mundo vai empurrar e puxar na vertical, certo? Todo mundo tem que fazer exercícios que tem um foco no quadril. Todo mundo vai fazer exercícios com foco para o joelho, né? Então, se você vai criar uma aula, você tem que pensar nisso. Agora, a minha crítica é que tem muita gente criando uma aula sem pensar em nada. Daí deixa de ser funcional, certo? Só pensa em criar, sei lá, um monte de exercícios diferentes, com um monte de equipamento diferente, e para fazer a galera suar. Então o funcional tem que ter um porquê, né, pessoal? Funcional não é circuit training. Você pode utilizar o circuito? Posso, eu vou dar uma aula de treino. Bom, então você vai colocar uma aula de funcional, você pode trabalhar essa funcionalidade geral. O que seria geral? Todo mundo tem que saber empurrar, puxar, dominância de quadril, dominância de joelho. Todo mundo tem que ter uma boa mobilidade de tornozelo, de quadril, de torácica, de glenomeral. Todo mundo tem que ter uma boa estabilidade de joelho, de coluna lombar, de escápulo torácica. Então é isso que você vai preconizar numa aula. Você vai fazer igual para todo mundo os exercícios, mas vai preconizar essas questões. Ah, mas nós vamos criar uma aula de treinamento funcional para emagrecimento. Perfeito. A primeira etapa é criar tudo isso que eu acabei de falar. Desenvolver tudo isso. Depois, a segunda etapa vai ser específico para o emagrecimento. Mas primeiro você tem essa parte que está relacionada, né, com a funcionalidade do indivíduo, de uma forma geral. Não sei se ficou claro aqui para vocês. Ó, Joel, se agora você resumiu bem. Treinamento funcional é melhorar o que é mais importante para o cliente. E aí, por isso que eu falei lá no início, né, do termo que sempre existiu. Eu acabei de postar, semana passada, né? Semana passada eu postei ali no feed, né? Sobre os princípios do treinamento, eu coloquei especificidade. A especificidade é um dos princípios do treinamento, dos princípios da prescrição de exercício. Ou seja, nós deveríamos sempre ser específicos, mas não somos. Tanto o personal quanto o fisioterapeuta. Eu digo não somos porque eu estou dizendo da classe. E eu não era também.
mas vivendo e aprendendo, né? Então, o que é ser específico? Se o meu paciente ele precisa sentar e levantar milhões de vezes por dia, eu vou melhorar isso. Mas não é ficar reproduzindo o gesto sentar e levantar e sentar, né? Agora eu vou entrar numa outra questão. Então o treinamento funcional é reproduzir o gesto motor. O cara é tenista, eu fico lá fazendo movimento de rebater lá com a raquete. Não é isso. Porque para sentar e levantar, ele precisa de mobilidade de tornozelo. Ele precisa de estabilidade na coluna lombar. Ele precisa de estabilidade no seu joelho. Então eu faço uma decomposição do movimento, vamos dizer assim, e vou trabalhar em partes. E aí ele precisa de potência muscular. Só que para potência eu preciso de força. Então eu vou treinar força isolada de quadríceps. É lógico. Então musculação é funcional? É claro que é. Então são coisas que às vezes se confundem, né? Porque o pessoal fala, não, treinamento funcional é usar o elastiquinho, a escadinha, o bozu, não sei o que. Não! Treinamento funcional é a forma que você pensa. Entende? Então é muito mais abrangente, né? Muito maior do que a gente imagina. Né? E o treinamento clínico funcional, que é a metodologia que a gente ensina, o tema do meu livro, né? Quem não conhece ainda, o treinamento clínico funcional, eu criei esse termo quando eu estava no CREFIT, né, no Conselho de Fisioterapia, e aí acabei escrevendo esse livro, o único livro com esse termo. O treinamento clínico funcional ele vem com esse pensamento de olhar o todo. Por exemplo, para melhorar o agachamento dele, o sentar e levantar, eu preciso olhar para o tornozelo, olhar para a coluna, olhar para o joelho, né? Se eu não tenho uma mobilidade de tornozelo, eu vou compensar lá na minha coluna, enfim, eu tenho que olhar para o todo. E o treinamento clínico, ele vem com essas ideias muito focado na base, fisiologia, anatomia, biomecânica, cinesiologia, né? E aplicado aí para lesões e para doenças crônicas. Se empolgou agora, vai. Eu me empolgo. Né? Eu amo tanto que eu faço, né? Que vocês podem ver que às vezes eu me empolgo e falo muito rápido e começo a falar mais alto, né? Então, se tiver muito que vocês não entenderem aí, coloca um comentário aí e a gente vai respondendo. Dúvidas também, pessoal? Vai deixando aí que a gente vai respondendo. Então, como o treinamento clínico funcional surgiu, o presidente do conselho falou, cara, não dá pra gente usar o treinamento funcional para as DCNTs? Falei, dá, ninguém tinha usado, mas dá. Por quê? Como é que eu vou tratar um cardiopata e vou esquecer do resto? Né? Porque não é só o coração dele, ele quer fazer as atividades da vida diária dele, ele quer melhorar um subir e descer a escada, ele quer... ou às vezes ele chega já com uma lesão ou uma dor no joelho, eu não posso pensar só no coração, só no pulmão, e sendo que ele tem uma dor no joelho ou já tem uma lesão instalada. Então eu tenho que pensar num todo. Né? Então foi aí que surgiu essa ideia. A gente começou a pegar todos os princípios, tudo que eu estudei do treinamento funcional e da base lá, né, fisiologia, anatomia, blá blá blá, que eu já falei, e aplicar nessas lesões, e aplicar nessas doenças. Não dá mais para eu achar que uma lesão de joelho é só o joelho, uma lesão de ombro é só o ombro. Né? Tem muito mais coisas envolvidas, como a gente falou na outra live, o Joelso comentou aqui, né? Quem grita é a vítima, não o assassino, né? Então, às vezes, a causa é distante, né? Então você tem uma dor ou uma inflamação, mas o problema real não está ali, a causa daquilo ali, a causa da dor, da inflamação, muitas vezes é uma disfunção distante dali, né? Muito bem, pessoal, deixa eu ver aqui perguntas que vieram lá nas caixinhas. Só concluir, né, antes. Então, é lógico que o treinamento funcional funciona, depende de como você vai aplicar, né? Então, é essa a mensagem inicial. Tive uma pergunta lá, treinamento funcional e floss band, como usar? Floss band ou a técnica de flossing é uma técnica muito interessante. Eu conheci vendo uns vídeos aí na internet, o pessoal do CrossFit lá de fora, né, nos Estados Unidos, usa bastante para ganho de mobilidade. E em 2017, se não me falha a memória, eu conheci o Nuno, que a gente fez
a nossa aula aqui, de segunda, não a passada, a outra, né? 2 aulas atrás. Aliás, quem quer assistir às aulas, vai lá para o nosso grupo do Telegram. Eu acho que tem o link aí na minha bio. Vai lá para o grupo do Telegram, que lá nós deixamos as aulas gravadas, tá? Então, conheci o Nuno. E o Nuno começou a falar de Floss Band. Eu falei, caraca, eu vi esse troço lá, queria ver o que era. Comecei a pesquisar e tentar entender, né? Se não era mais uma invencionice, né? Como temos muito. E aí falei com o Nuno. Vi o Nuno falando num congresso. Daí eu cheguei no Nuno e falei, cara, tô vendo que você tá falando de Floss. Aí tá, beleza. Aí já desenrolou o papo, né? Já ficamos horas conversando. E ele falou, não, eu tenho 4 artigos sobre a Floss. Eu falei, então me manda. Então a técnica da Floss hoje tem muita pesquisa, já tem bastante pesquisa em cima, né? Ela tem embasamento, é uma técnica bem interessante que a gente pode utilizar para ganho de mobilidade. Então, vamos associar o treinamento funcional, como foi a pergunta. No início, eu tenho que desenvolver mobilidade para praticar exercícios com mais qualidade, ok? Então eu aplico a Floss, por exemplo, num tornozelo, aplico a Floss, por exemplo, num ombro, né? Enfim, num quadril, para desenvolver mobilidade. Ela tem também a importância, eu não sei se quem me perguntou acho que é fisioterapeuta, se não me falha a memória. E eu uso muito a Floss para reabilitação. Então, como eu falei para vocês anteriormente, das capacidades físicas, uma entorse de tornozelo, eu tenho que desenvolver agilidade nesse meu paciente. Não só na entorse, mas, enfim. Né? E eu queria fazer uma entorse, esse é um caso real, né? Então ele fez jogando futebol, fez uma entorse, o tornozelo ficou gigante lá, né? Inchado. E aí, a partir do momento a gente começou a trabalhar fortalecimento e já tinha reduzido edema. Aí eu falei, cara, agora a gente tem que começar a trabalhar para você melhorar para desenvolver agilidade, melhorar sua coordenação e evitar que tenha uma relesão, né? E aí eu queria fazer agilidade, como vocês já sabem, ou se vocês não sabem, que a agilidade, a pliometria, primeiramente é unidirecional, para depois você fazer multidirecional. A gente vai evoluindo. Se você não sabe, então você tem que vir fazer o nosso curso de treinamento clínico funcional em Curitiba, 28 e 29 de agosto. Se quiser saber mais, manda um direct aí para mim, acho que tem o link lá na bio, mas se não, manda um direct para mim aí, tá? Então, primeiro, eu queria fazer deslocamento lateral. Toca no cone, toca no cone. Toca no cone, toca no cone. E ele não queria fazer, tava com medo. Falou, cara, não tem como eu ir correndo, desacelerar e mudar de direção. Eu vou fazer entorse. Meu tornozelo não dá. Falei, não dá. Então, beleza. Passa a Floss, deixa bem estável aquele tornozelo. Daí, como é que você está se sentindo? Cara, esse negócio fixou mesmo bem, estou me sentindo bem. Então vai. Porque às vezes a gente pensa, né, na botinha, ou o pessoal usa muito o kinesio tape também, né? E às vezes a gente fica pensando, pô, mas eu vou diminuir a mobilidade, vou deixar estável ali, né? Não é estável, é rígido, né? A bota rígida, por exemplo, que é feito com esparadrapo, muitas vezes eu vou deixar ali, eu vou perder a mobilidade do tornozelo, eu não posso prejudicar? Pode, né? A não ser que você precise naquele momento por algum motivo. Por exemplo, eu quero só desenvolver agilidade, depois eu vou tirar. Mas eu gosto muito da Floss, que ela é elástica, então ela te dá uma liberdade de movimento, assim como o kinesio tape. Só que eu acho que ela pressiona, né? Ela pressiona, tem outros efeitos associados e ela tem um efeito proprioceptivo muito importante e te dá essa estabilidade. E aí ele fez lá o trabalho de deslocamento lateral, antero-posterior e beleza. A próxima vez já fez sem a Floss, tava tranquilo. Até hoje, o cara mora em Portugal, até hoje ele me agradece e me pergunta aí, às vezes me pede, né, para algumas dicas e indica paciente para mim também. Então é muito, muito legal. Que mais que a gente pode associar a Floss? Talvez no final do treino. Então, quem faz um treino mais de força, um treino mais pesado, no final do treino ela pode ser utilizada com o efeito de reduzir os metabólitos, né? Você faz o efeito esponja, né? Você aperta, a Floss aperta, a hora que você tira, ela revasculariza. O organismo, né? Revasculariza, não é a Floss, né? É a mesma coisa que a liberação miofascial, que também causa o efeito esponja. Só que eu acho que a Floss é até mais eficiente, porque faz uma oclusão
e depois você tira e revasculariza. Outro efeito da floss, eu tenho um artigo que eles falam da floss utilizando como oclusão vascular. Então a floss, bem apertadinha, ela faz uma hipóxia, né? Para aquela região. E aí tem o efeito da oclusão vascular, que é buscar uma maior hipertrofia e, consequentemente, força, usando menos carga. Então, para quem está em reabilitação, é muito interessante o treinamento com oclusão vascular. E tudo isso, pessoal, nós estamos utilizando dentro de um raciocínio de treinamento funcional, né? Usando várias técnicas. É aquilo que eu sempre falo, né? Você tem uma caixa de ferramentas. Quando você chega lá para o seu paciente ou para o seu aluno, você abre sua caixa de ferramentas e vai usando. Você tira a chave de fenda, tira o martelo, tem o prego, não sei o que lá. Então o martelo é a liberação miofascial, a chave de fenda é a floss band, e o prego é, sei lá, qualquer técnica aí, ou um equipamento que você use também, enfim, né? E o raciocínio por trás disso tudo, como você vai criar esse programa, como você vai fazer a planilha, como que você vai prescrever, isso é o treinamento clínico funcional, né? Por isso que é extenso, são 4 dias de curso, ok? Então a floss também serve nesse caso, tá? Outra pergunta que tive lá, treinamento funcional é moda? Ou já passou a moda do treinamento funcional? O pessoal não está usando mais esse termo? Olha, teve o seu modismo, né? Eu acho que não é uma moda, veio para ficar, como se falava no início do Pilates também, né? Ah, isso é uma moda, vai ficar, não vai? Veio para ficar. Faz quantos anos que a gente está aí e ainda, né, se mantém forte? Eu acho que o treinamento funcional da mesma forma. Diminuiu um pouco, né? Diminuiu um pouco. Diferente do Pilates, as pessoas, o cliente, ele não procura tão forte o treinamento funcional, vamos dizer assim, né? Por exemplo, o médico, ele prescreve, não pode prescrever, né? O médico, ele sugere para o paciente, ó, faça o Pilates, né? E o paciente, ou o aluno também, né? Procura lá, quero fazer Pilates, eu venho aqui porque eu quero fazer Pilates. O treinamento funcional até que, sabe, os consumidores, né? Eles associaram um pouco isso a circuito, né? E na verdade hoje a gente tem vários box fazendo treinamento funcional, tem vários estúdios fazendo treinamento funcional e personal utilizando essa metodologia dentro da academia. Então por isso que é uma coisa muito mais de prescrição, a forma de prescrever do que o cliente te procurar para fazer um Pilates, por exemplo, ou o RPG, né? Ou eu quero fazer corrida, ou eu quero fazer a modalidade de treinamento funcional. Não, você pode fazer corrida e você deve fazer, né, buscar alguém que entenda do treinamento funcional para você ter a máxima eficiência com o menor risco de lesão na corrida. Você faz, sei lá, você quer utilizar o CrossFit, por exemplo, como prática de atividade de física, desenvolvimento de saúde ou até competitiva. Vale a pena também ter alguém que te oriente quanto à parte funcional para você desenvolver a máxima funcionalidade. As boxes de CrossFit já estão indo para essa linha também, né, de raciocínio. Enfim, eu quero reabilitar. Você também pode procurar uma pessoa que tenha esse conhecimento, né? Então é aquilo que a gente fala, a caixa de ferramentas, mas o pensamento para quais as ferramentas você vai utilizar, você vai associar, esse raciocínio clínico, é isso que a gente tenta passar e ensinar. Então hoje até é difícil, né, deixar claro para o cliente final o que é treinamento funcional, porque cada um faz de uma forma diferente, né? É até difícil dizer se funciona ou se não funciona, porque cada um faz de uma forma diferente, né? Tem lugares, por exemplo, numa academia você fala que treinamento funcional é uma aula, né? Tem outros lugares que a gente trabalha com personal. Por exemplo, o Joelcio, não sei se está aqui ainda, trabalha só com personal e ele utiliza, né, esse raciocínio chamado treinamento funcional, vamos dizer assim, né? Então é difícil até pro cliente entender e para a gente dizer se funciona ou se não funciona. Então o que funciona é o que eu digo, o verdadeiro treinamento funcional, tá? Essa
essa deturpação é um pouco complicada. E se a moda veio para ficar, e se não veio, acho que esse raciocínio só vai crescer. Cada vez mais as pessoas estudando, buscando entender a base e como aplicar essas questões cada vez mais específicas, mais cresce, né? Mas eu gostaria que todo mundo que está aqui, todo mundo que faz os cursos com a gente, todo profissional, entenda isso como não sendo uma metodologia engessada. Não sendo assim, eu fiz o curso, aprendi, qualquer curso, tá? Não estou falando do meu, mas inclusive o meu. Eu fiz o curso, aprendi lá que eu vou prescrever dessa forma, dessa forma, dessa forma, acabou. Então eu sempre vou fazer isso. Não, as coisas mudam, a gente evolui, a gente aprende que daqui a pouco tem uma outra forma mais eficiente, ou eu posso adaptar aqui, adaptar ali. Então sempre se recicle. Ele vai funcionar? Sim, desde que sempre você esteja atualizado. Por isso que a gente está sempre lendo artigo, tentando trazer o máximo de atualizações aqui para vocês, né? Porque às vezes eu trabalho lá na prática, você que trabalha o dia inteiro na prática, correria, não tem tempo de procurar o artigo, daí traduzir, ler o inglês, enfim. E esse é o meu trabalho, tentar trazer isso de forma mastigada, né? Mas é muito importante que a gente tenha essa visão, tá? Trazendo já uma questão de carreira para vocês. Não tem uma carreira sólida e sustentável no mercado de trabalho sem atualização. Não tem, né? Então, se você fez um curso, aprendeu uma sequência, um passo a passo, ok? Mas as coisas vão evoluindo e vai mudando. E novas lesões vão surgindo. Eu não sabia, há 5 anos atrás, o que era uma Snap Hip Syndrome. Eu não sabia que era meralgia parestésica. E hoje eu vejo essas condições e eu trago essa explicação dentro do treinamento clínico funcional. Pô, você tá vendo aquele estalo no quadril chato e aquela dor anterior ali, né, na região do quadril. Tá, o que isso pode ser? Pô, daí eu entendi a Snap Hip Syndrome, né, a síndrome do ressalto do quadril, a interna, porque eu tenho interna e externa ainda para piorar, né? Então, a interna. E aí, como é que eu posso utilizar a metodologia de prescrição do exercício ou o treinamento funcional para corrigir isso? Por isso que eu falo, né? Você vê isso em algum lugar? Você vai ver isso só no treinamento clínico funcional. Então é diferente treinamento funcional do treinamento clínico funcional. Mas se atualizem, mantenha-se sempre em dia, né? Informado, tá? Mas o tema da live, pessoal, foi mais provocativo mesmo, né? Gerar essa curiosidade se funciona ou se não funciona. Eu sei que muita gente veio aqui pra... Ah, funciona, ufa, posso continuar usando. Ou, não funciona, puta, eu vou abandonar isso, vou procurar outra coisa. Mas não é assim, né? Se ele vai funcionar ou não vai funcionar, vai depender do teu raciocínio. Depender de como você prescreve. Como que você faz o passo a passo. É a questão da ferramenta lá, né? Como que você utiliza. Se você utilizar o cabo do martelo, talvez não vai funcionar. Se você utilizar a ponta dele, sim. Né? Então, é isso. Se funciona ou se não funciona, não é o treinamento funcional, não é o RPG, o Pilates. O RPG, o Pilates, tudo vai funcionar ou não, dependendo de como você prescreve. E antes disso, se você avaliou, e se você está sendo específico, se você está sendo funcional. Como é que você vai ser funcional se você não avaliar? Ou vamos usar a palavra específico, né? Porque, como eu falei, nas aulas de funcional, eles pensam em desenvolver capacidades que sejam interessantes para todo mundo, ou corrigir, ou corrigir disfunções, não porque não sabe se tem disfunções, mas evitar disfunções, como desenvolver mobilidade, estabilidade de uma forma geral, né? Mas como é que você vai ser específico para um cliente se você não avaliou? Né? Então, o RPG, o Pilates, seja qualquer metodologia que você quiser falar, aí uma outra musculação, você vai conseguir ser específico e vai realmente funcionar ou gerar resultados se você avaliar e souber prescrever de uma forma interessante, qualitativa, né? Uma vez eu orientei um TCC e a gente fez assim, ó, comparação num grupo de treinamento funcional e um grupo de exercício resistido na funcionalidade de idosos.
Então a gente pegou lá, fez autonomia funcional de idosos. Autonomia funcional, né? Então a gente pegou o protocolo GDLAM e avaliou a autonomia funcional dos idosos, né? Esse protocolo GDLAM é bem interessante, tá? É 5 testes bem básicos ali e você consegue avaliar a autonomia funcional do idoso. E aí um grupo a gente fez exercício resistido, outro grupo a gente fez exercícios mais funcionais, que o que a gente chamou de exercícios funcionais? Que buscavam gestos tridimensionais, então em diagonal, sentar e levantar, empurrar e puxar na horizontal, na vertical, isso que eu falei para vocês aqui, que buscava a funcionalidade para o dia a dia, né? As atividades da vida diária, né? Já que estava falando de idosos. E aí a questão que levantou-se na banca era assim, pô, se o nome chama treinamento funcional, vocês não acham que seria melhor, não melhoraria mais a autonomia funcional do que o exercício resistido? Pelo nome sim, mas é isso que a gente veio investigar, se esse nome está correto, se ele funciona ou não, né? Então é essa a ideia, porque quem criou o nome, sei lá se esse cara tem base científica, se ele investigou para saber se realmente funciona ou não, né? Então a gente, e também ninguém está dizendo, quem está dizendo que o exercício resistido funciona menos ou não funciona? Então a gente quis validar as duas metodologias, né? Mostrando que o exercício resistido realmente funciona para a autonomia funcional dos idosos, mas que aquela nossa prescrição funcional melhorou mais. Ou seja, pratique exercício de qualquer forma. Pratique exercício. Mas, se você tiver alguém que prescreva exercícios mais específicos ou mais funcionais, vamos dizer assim, né, para idosos, visando a autonomia funcional, isso gerou mais resultado. Olha que importante isso. Uma forma que parece tão simples e um nome parece tão óbvio, mas nem sempre é. A gente fez esse estudo e mostrou como realmente é importante isso, né? E aí, pessoal, isso foi crescendo, né? A gente foi trazendo isso tanto para lesões quanto para as doenças. O que é mais importante, mais específico quando eu estou falando de um cardiopata que ao mesmo tempo tem uma hipertensão grave e ele tem uma lesão no joelho, né? Porque não aparece para a gente só uma coisa, geralmente vem ali um conjunto, né? E daí, pô, ele é hipertenso grave, então não posso praticar exercícios volumosos ou de alta intensidade. O que eu vou fazer? O que eu posso utilizar, já que ele é hipertenso grave, para reduzir? Então eu entro com uma técnica de liberação, eu vou para alongamento, técnicas de relaxamento para tentar reduzir a atividade simpática, e aí exercício de baixa intensidade, curta duração, aos pouquinhos eu vejo que vai melhorando, eu vou progredindo. E aí até chegar um momento que essa pressão já está mais controlada, e aí para cardiopatia a gente vê vários estudos mostrando a importância do HIIT, que você traz maior benefício no menor tempo. Não só para cardiopatas, a gente sabe que o HIIT é time eficiente de uma forma geral, tempo eficiente, né? Você tem mais resultado no menor tempo. Mas eu vou começar lá já com essa metodologia sem saber se ele tem uma qualidade de movimento para praticar um exercício de forma correta. Por que eu falo isso? Porque o HIIT, ele é alta intensidade. E geralmente a gente coloca alta intensidade com tempo curto, o pessoal quer fazer correndo e faz de qualquer jeito. Então não precisa fazer de qualquer jeito. Faz primeiro o exercício de uma forma correta. Pegou uma boa qualidade de movimento, já conseguiu reduzir o risco por causa da pressão dele, que era hipertenso grave, já melhorou a condição do joelho, então agora a gente vai aplicar o HIIT, que vai melhorar ainda mais o VO2 e blá 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 blá. Isso a gente fala aí por bastante tempo, né? Não dá para falar aqui em 10, 15 minutos. Então é isso, pessoal. Funciona muito, mas depende da forma que você prescreve, da forma que você pensa. Vou deixar aqui mais um convite aí, uma dica, né? Se vocês ainda não conhecem, alguns já participaram da Semana do Treinamento Clínico Funcional, outros já viram o post aí no meu feed, também Pirâmide do Conhecimento, pessoal. Seja qual for a metodologia que você for utilizar, existem vários caminhos para atingir o mesmo objetivo, né? Eu acho que não, cuidado com aquele que fala
que é dono da verdade, ou que só o método XYZ funciona e é revolucionário, blá blá blá, blá, só ele funciona, né? O resto não funciona, então cuidado um pouco com isso. Eu acho que existem vários caminhos para você atingir o mesmo objetivo. Um talvez é mais longo, mas talvez é mais cauteloso, enfim. Você tem que encontrar aquilo que você gosta, aquela metodologia que te dá prazer, que te dá tesão, né, em estudar. Mas para você encontrar para você prescrever com essa metodologia e seguir o teu caminho de uma forma correta, ou até às vezes reduzir, né, o tempo que você vai percorrer esse caminho, você precisa da pirâmide do conhecimento. E aí procura lá no feed sobre a pirâmide do conhecimento. Já aproveita para curtir, já compartilha com os amigos, né, e salva o post também para você ver depois. Porque a pirâmide do conhecimento diz que você precisa de uma base, um raciocínio clínico para você avaliar com qualidade e interpretar. E depois que você avaliar com qualidade e interpretar, aí você vai ao como fazer, que é a prescrição. Não adianta você ficar só na prescrição sem ter o resto, né? E muitos alunos, agora eu vou falar alunos, mas quem já está formado também, alunos de cursos, né? Não são só alunos só da graduação. Alunos de uma forma geral, meus alunos, né, que eu digo de pós-graduação e curso, por aí vai, buscam a ferramenta ideal, né? Mas você tem que saber usar a ferramenta. É por isso que a nossa formação, agora vou fazer uma propagandinha aí do treinamento clínico funcional, que é 28 e 29 de agosto e 18 e 19 de setembro. São 4 dias, é extenso, é cansativo, porque nós vamos desde a base, depois nós vamos para a avaliação e depois nós vamos para a prescrição. Não adianta eu falar só para vocês lá, essa ferramenta aqui é assim, tá, mas quando eu vou usar essa ferramenta? Qual a periodicidade dessa ferramenta? Você tem que ter avaliado. Mas eu avaliei, apliquei um monte de testes e eu não faço a menor ideia do que isso significa. Pois é, tá te faltando base então. A anatomia, a fisiologia, a biomecânica, porque você tem que saber como a articulação se comporta. Você tem que saber aquele músculo que ele tem fibra que vai puxar para lá, mas tem fibra que vai puxar para cá. Você tem que saber que em tal movimento aquele músculo atua como neutralizador ou estabilizador. Pô, professor, não estou entendendo nada que você está falando. Então, você tem que fazer o treinamento clínico funcional. Porque simplesmente reproduzir exercícios, ainda mais quando está se falando de programas individualizados, né? De um personal ou de um fisioterapeuta reabilitando. Não dá para só reproduzir exercícios, né? Olha o Mateusão aqui. Não é o método, e sim como você utiliza. Perfeito. Aprendi com tal... Valeu, Matheus. Obrigado pela força aí. Aprendi com tal de Bruno Denúncia aí. Perfeito. E tem vários métodos aí, vários cursos que vocês podem fazer que vão ser muito proveitosos. Mas, pessoal, pensa em como você vai utilizar. Que é exatamente o que o Matheus falou aqui, tá? A gente está com uns bônus muito legais, tá? Bônus para os primeiros inscritos. Então, pessoal, corre aí, final do mês, 28 e 29 de agosto, treinamento clínico funcional aqui em Curitiba. E segunda parte, né, 18 e 19 de setembro, tá? Curso extenso. Espero vocês lá. Quem tiver interesse, manda um direct aí. Se não tem mais perguntas, tem vários, mas nenhum é como o TCF. Pô, valeu, brigadão, Matheus. Realmente, não é modéstia à parte, né? Realmente eu acho que é o curso mais completo que a gente vê nessa área, né? Tem cursos de final de semana, tem cursos de 1 dia e meio. O treinamento clínico funcional a gente vem com bastante conteúdo, atendendo bastante condições também, né? Mas realmente são 4 dias, é uma formação muito completa para você se tornar um especialista, para você resolver o problema dos seus pacientes, dos seus alunos, né? Vai criar uma estratégia corretiva ou curativa, né? Você não pode garantir a cura, mas você cria uma estratégia para curar aí o seu paciente, e aí claro que depende dele, enfim, mas pelo menos você tem o caminho das pedras, beleza? Pessoal, obrigado mais uma vez pela audiência. Treinamento funcional funciona muito bem desde que você prescreva com qualidade, com raciocínio correto.
TCF em Jaraguá em novembro, perfeito, Joelcio, bem lembrado. Então em Jaraguá do Sul nós estamos com treinamento clínico funcional, começa em novembro, termina em dezembro, né? De novo, é um final de semana, depois voltamos no mais um final de semana em dezembro, tá? Então pessoal de Jaraguá, TCF é pra vida. Pô, cara, tô aqui emocionado até com o comentário aí, Matheus, obrigado mesmo. E vamos ter também o TCF para Florianópolis, já que vocês estão falando aí, né? Já vou falar um pouco da agenda. Florianópolis, setembro, outubro, se não me falha a memória. E acho que por enquanto é isso. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui. Nos vemos semana que vem, segunda-feira, às 20 horas, mesmo horário, mesmo local. Mais uma aula para vocês. Obrigado. Fecha esse curso aí, Joelcio. Que nós chegamos aí em novembro, beleza? Pessoal, obrigado pela audiência, uma boa semana a todos. Segunda que vem tem mais, um abraço e tchau!